E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo Pedrosa e neste curso de Cinemática e Dinâmica de Mecanismos eu quero apresentar para você a condição de Grashof. Essa é uma condição bastante utilizada no meio acadêmico, mas também no meio industrial. Ela vai prever algumas condições básicas necessárias para o nosso projeto. Vamos lá? Eu quero começar apresentando para você o que é um mecanismo de 4 barras. Esse é um mecanismo que vai apresentar a menor quantidade de elos necessários para que um mecanismo possua 1 grau de liberdade. Esse mecanismo é bastante interessante, bastante eficaz, porque ele vai ser o mecanismo mais simples para a maioria dos projetos mecânicos. Nesses dois exemplos, nós podemos ver a imagem de um alicate, que possui partes móveis. Nesse caso, a representação do seu diagrama de mecanismo apresenta o elo 1 como sendo o elo terra, o 2, o 3 e o 4 como elos móveis. E do outro lado, nós temos um mecanismo que representa a balança de amortecimento de um chassi de um carro, em que o elo 1 é representado pelo elo terra, ou seja, o chassi do carro, e as outras partes representam as partes móveis, os elos móveis desse meu mecanismo. Então, a primeira desmistificação que nós devemos fazer é que o mecanismo 4 barras não é necessariamente composto por 4 barras rígidas, como nós conhecemos, mas sim 4 elos, que podem ser de diferentes formas, comprimentos, tamanhos, materiais. Beleza? Sabendo disso, nós podemos avaliar então a condição de Grashof. Essa é uma relação que prevê a rotatividade dos elos em um mecanismo 4 barras. Para isso, eu necessito conhecer o comprimento desses elos. Grashof percebeu que, se eu consigo definir qual é o comprimento do elo menor, o comprimento do elo maior e o comprimento dos outros dois elos, eu posso dizer se esse mecanismo possui algum elo que possui rotatividade total de qualquer um desses elos. Então, ele definiu como o comprimento do elo menor pela letra S, o comprimento do elo maior pela letra L, ambos vêm do inglês small e large, e o comprimento dos outros dois elos remanescentes como P mais Q. Essa condição ela é então atendida quando a soma dos comprimentos do elo menor e do elo maior é menor ou igual à soma dos outros dois comprimentos de elos. Como a gente pode observar aí, S mais L deve ser menor ou igual a P mais Q. Porém, além disso, ele classificou em classe 1, 2 e 3 a depender do resultado dessa inequação. Nos casos em que S mais L é menor do que P mais Q, eu tenho um caso de classe 1. Mesmo dentro dessa classe 1, eu devo observar qual é o elo terra, sempre tomando como base o menor elo. Ele vai dizer o seguinte: fixe qualquer elo adjacente ao menor e você terá a manivela seguidor. Ou seja, o menor elo girará totalmente e o elo fixado irá oscilar. Esse é um mecanismo bastante comum e bastante conhecido no nosso meio acadêmico, em que o elo menor possui rotação de 360 graus e possui ainda um seguidor, que vai possuir movimento oscilatório. Porém, se eu fixar o menor elo, eu terei então uma condição de dupla manivela, ou seja, ambos os elos fixados girarão totalmente de acordo com o acoplador. O mesmo acontece se eu fixar o elo oposto ao menor. Nesse caso, eu terei uma situação de duplo seguidor de Grashof. Assim, ambos os elos fixados oscilarão e apenas o acoplador girará totalmente. É um mecanismo bastante peculiar, difícil até de perceber, mas que atende sim à condição de Grashof. Para o caso da classe 2, ou seja, a soma de S mais L for maior do que P mais Q, nós teremos então inversões do tipo triplo seguidores. Ou seja, ele não atende à condição de Grashof. Nós podemos chamá-lo também de um mecanismo não Grashof, pois nenhum desses elos irá oscilar irá rotacionar totalmente. Todos eles são triplos seguidores. Todos eles irão apenas oscilar. Já para a classe 3, nós temos uma condição especial de Grashof. S mais L é igual a P mais Q. Essa condição especial acontece porque eu posso ter mais de um elo que esteja rotacionando completamente em situações que podem causar inversão de movimento ou algumas outras especificidades a depender da montagem desse meu sistema.
Vamos ver então algumas figuras que representam essa classe 1 do meu mecanismo na condição de Grashof. Na parte superior, na letra A, nós temos duas inversões não distintas de manivela seguidor. Ou seja, o menor elo ele é adjacente ao elo terra. Como nós podemos ver, este menor elo rotaciona totalmente e nós temos um seguidor lá no quarto elo. Na letra B, nós temos uma inversão dupla em manivela, também conhecido como mecanismo de elo de arrasto. Nós podemos observar que o menor elo está fixado e os elos adjacentes possuem rotação completa, representado por esse círculo tracejado. Na quarta situação, nós temos que o menor elo ele é oposto ao elo terra, ou seja, é ele quem possui rotação completa, enquanto que os elos adjacentes são apenas seguidores. Por isso, inversão duplo seguidor. Isso é representado por esse tracejado, essa curva tracejada aí na figura. Já para a classe 2, como nós já dissemos, nós não temos rotação completa de nenhum elo. São todos triplos seguidores. Independente de se o elo menor está fixado ou é adjacente ao elo fixo ou oposto, ainda assim todos os elos apresentarão apenas movimento oscilatório, como está representado aí nessa imagem. Já para a classe 3, nós temos uma condição especial de Grashof. Como nós já falamos, a depender dessa montagem, os elos irão rotacionar completamente, de forma de paralelogramo ou de antiparalelogramo, também conhecido como configuração aberta e configuração cruzada. Nós podemos observar que nesse caso especial, os elos adjacentes ao elo terra rotacionam completamente, certo? Além disso, na letra C nós temos uma montagem de duplo paralelogramo. Nós podemos observar que compõe-se também por um mecanismo 4 barras, porém, a forma dos meus elos, ou seja, a classe desses meus elos não são a ordem, não é mais de elos binários. Eu possuo um elo acoplador terciário, bem como um elo terra também terciário, que possuem 3 nós. Mas ainda assim eu posso utilizar a condição de Grashof para ele. E na última, eu tenho uma forma deltoide, ou de pipa, em que também é possível observar que um elo rotaciona completamente, mas eu possuo um seguidor do outro lado. O resumo dessas classes e ordens, seguindo o critério de Grashof, pode ser observado nesta tabela, em que ele vai apresentar na primeira coluna a quantidade desses tipos de montagens, na segunda coluna a condição de Grashof, se ela é atendida ou não, ou seja, ele avalia se a soma do menor e do maior elo é menor, maior ou igual à soma dos outros dois elos. Qual é o tipo de inversão, considerando qual é o elo que está aterrado, qual é o elo acoplador. E na outra coluna, indicando qual é a classe, além de uma descrição e o código representativo. Essa foi a videoaula em que a gente apresenta a condição de Grashof. Eu espero que tenha ficado bem claro. Nós vamos utilizar na próxima videoaula um exercício em que eu apresento um algoritmo que vai identificar automaticamente se o comprimento dos elos utilizado no meu projeto atende ou não à condição de Grashof. Bons estudos e até os próximos vídeos.